Salve, salve, concurseiro raiz. Bora fazer questões relacionadas ao concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, em específico da Lei Penal no tempo e no espaço da disciplina de Direito Penal. Questões extraídas da própria banca Sebrasp, que é a banca responsável pelo concurso de vocês. Qual é o bizu que eu posso trazer para estar fazendo um bom número de questões? Talvez não acerte tudo, mas eu diria que cerca de 90% das questões que eu observei da Sebrasp, você tendo conhecimento do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal e lendo as súmulas 611 e 711 do STF, você consegue resolver essas questões. Vamos para a primeira questão. E para quem não sabe, aqui no canal eu faço assim, eu faço a leitura tanto do enunciado quanto das alternativas, e aí eu aconselho você a dar um pause, tentar responder você mesmo a questão, e depois eu faço a resolução da questão alternativa por alternativa e trago a resposta para vocês fundamentada. E ao final do vídeo eu quero pedir para vocês virem aqui nos comentários aqui embaixo e dizerem quantas questões vocês acertaram, tá bom? Primeira questão. A sucessão de leis penais no tempo pode gerar: alternativa A, abolitio criminis; alternativa B, extraterritorialidade; C, retroatividade em prejuízo do réu; D, aplicação simultânea da lei anterior e da lei posterior, ainda que em prejuízo do réu. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá, pessoal. Vamos agora resolver essa questão aqui com vocês. Vamos começar de baixo para cima. Alternativa D, aplicação simultânea da lei anterior e da lei posterior, ainda que em prejuízo do réu. Não existe isso de aplicação simultânea de leis penais no tempo. Ou você aplica a lei anterior ou você aplica a lei posterior. E para isso a gente utiliza a lei mais benéfica, não a lei que pode trazer um prejuízo para o réu. Tá? Isso em regra, vocês vão ver que eu vou trazer justamente uma das súmulas aqui para tratar com vocês, mas em regra nós escolhemos a lei mais benéfica para ser aplicada, então não é a alternativa D a resposta a ser assinalada. C, retroatividade em prejuízo do réu. Foi o que eu acabei de falar para vocês, a gente não vai retroagir para trazer prejuízo ao réu, pelo contrário, a gente pode retroagir em benefício do réu. Então não é a C. B, extraterritorialidade. Também não, extraterritorialidade diz respeito à lei penal no espaço, não à lei penal no tempo, tá bom? E por último, e é a alternativa correta, alternativa A, abolitio criminis. É a resposta, pessoal. Com relação à sucessão de lei penal no tempo, pode sim gerar abolitio criminis, que é justamente abolir o crime, tá bom? É quando uma conduta que anteriormente ela era prevista como crime, como tipo penal, ela deixa de ser considerada crime em virtude de uma nova lei, tá bom? E uma nova lei vem a revogar algum instituto. Nós temos aí como exemplo o próprio crime de adultério, que anteriormente ele estava previsto como tipo penal, e agora, como houve abolitio criminis, quem estava respondendo naquela época houve abolitio criminis, e por isso as pessoas que de alguma forma estivessem respondendo por esse crime não venham mais a responder por conta desse instituto. Com relação àquilo que vem no enunciado da questão sobre a sucessão de leis penais no tempo, pode ocorrer abolitio criminis, que é a alternativa, que é o gabarito da questão. Também pode haver a novatio legis incriminadora, que é justamente o contrário da abolitio criminis. É quando uma conduta que anteriormente ela não estava prevista no tipo penal, ela agora vem a ser considerada crime. Exemplo, vamos supor que agora eu institua uma novatio legis incriminadora em relação à conduta de beber, tá? Eu não posso aplicar em relação à novatio legis incriminadora em relação aos fatos anteriores. Por quê? Porque ela vai trazer prejuízo. Traz insegurança jurídica, pessoal. Imagina no dia de hoje, você que bebe cerveja, vinho, uísque, enfim,
e a partir de amanhã venha a ser considerada crime essa conduta que você cometeu, você não pode responder porque anteriormente não era crime, tá bom? Além disso, sucessão de leis penais no tempo pode haver a novatio legis impégios, que é quando há uma lei nova mais severa, e a novatio legis in melius, que é quando há uma lei nova mais benéfica. Vamos agora para a segunda questão. No caso dos crimes continuados, aplica-se a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade, haja vista se tratar de ficção jurídica. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá, pessoal. Em relação aos crimes continuados e aos crimes permanentes, é possível sim a aplicação de lei mais severa, tá? Desde que ela seja anterior à cessação da continuidade. O erro da questão é dizer ainda que posterior à cessação da continuidade. É uma súmula que eu vou trazer para vocês, mas de antemão eu digo, está errada essa questão. A súmula é a súmula 711 do STF, que diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, como eu falei, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine um crime de sequestro. Está ocorrendo um crime de sequestro, né? E aí, consequentemente, aquela pessoa fica debaixo daquela condição por um bom tempo, e aí entra uma nova lei, dessa vez uma novatio legis impégios, né? Que foi o que eu falei para vocês, que é uma nova lei mais severa, tá? Uma lei mais grave, vamos supor, aumentando a pena, criando uma majorante, enfim, de alguma forma ela vai trazer prejuízo para o réu. Mas você tem que levar em conta que essa lei ela vai ser aplicada porque ainda não cessou a continuidade ou a permanência. Então, digamos assim, é um azar que aquele que está cometendo o delito vai ter que receber sobre si. Se ainda não cessou a continuidade ou a permanência daquele delito, vamos supor no caso do sequestro, enfim, um cárcere privado, ainda não cessou aquele crime e vem uma nova lei que venha trazer prejuízo para ele, ele vai sim receber todo o ônus dessa nova lei mais severa. Então, está errada essa segunda questão. Aí talvez nesse momento você pode estar perguntando por que certo ou errado. Se acostumem. Eu não sei como vem na Polícia Militar do Pará, se vai vir certo ou errado, se vai vir múltipla escolha. Então a gente tem que preparar a carcaça para as duas situações. Essas questões que eu estou trazendo para vocês são da Banca Sebrasp. Tem de certo ou errado e também tem de múltipla escolha. Terceira questão. Ainda que praticados em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando a gente for domiciliado no Brasil. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Senhores, aqui nós estamos tratando de lei penal no espaço e em específico de extraterritorialidade incondicionada, que é justamente o caso aqui. Ainda que praticado em outro país, os crimes de genocídio eles ficam sujeitos sim à lei brasileira quando a gente for domiciliado no Brasil. Então, está correta essa alternativa e eu fiz questão de trazer para vocês porque isso aqui é muito cobrado mesmo esse artigo 7º em relação à lei penal no espaço, que diz, artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, b, contra o patrimônio ou fé pública da União, DF, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, c, contra a administração pública por quem está
ao seu serviço, e D, que é justamente essa terceira questão, de genocídio quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. Então, meu amigo, esse artigo 7º tem que estar massificado aí no seu cérebro. Quarta questão, em relação ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria A, do resultado, B, da consumação, C, da atividade, D, da ubiquidade e E, da ação. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá. Tem um mnemônico que a gente utiliza muito para responder esse tipo de questão, que é luta. Por que luta? Porque se nós estivermos falando em lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade, LU. E em relação ao tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Olha aí, luta, lugar do crime. Nós utilizamos a teoria da ubiquidade, e eu vou explicar para vocês. E o tempo do crime, nós utilizamos a teoria da atividade. Artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, em relação ao lugar do crime, é tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. E se fosse tempo do crime, é no lugar da ação ou omissão, ainda que outro seja o lugar do resultado. Você vai considerar em relação ao tempo do crime a teoria da atividade. Nós podemos então evidenciar aqui que o lugar do crime vai ser tanto a ação ou omissão, bem como onde se produziu deveria produzir-se o resultado. Um exemplo clássico da teoria da atividade, que é em relação ao tempo, é que nós temos que observar o momento da conduta, o momento da prática delituosa. Por exemplo, vamos supor que um adolescente de 17 anos, 11 meses e 29 dias comete um ato, infracional análogo a um crime. E aí pode ser, por exemplo, um homicídio, mas aquela pessoa ela é socorrida e ela é levada para o hospital, em situação de urgência, e ela passa mais ou menos uns 15 dias em estado grave ali e vem a morrer. A pergunta em questão é a seguinte: nós temos que considerar prefeito de tempo do crime, e isso vai ser muito importante aqui, por conta que a gente vai estar tratando de um adolescente que depois, com o resultado de morte, ele já tem aí 18 anos. Lembre-se que eu falei que ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias quando ele cometeu a conduta do homicídio, que naquele momento não veio a se consumar de imediato. E aí passou uns 15 dias em estado grave e a pessoa veio a morrer. Quando ele morreu, aquele adolescente já tinha 18 anos de idade. Acho que ficou claro agora, Mas a gente tem que considerar o tempo do crime, pessoal. Então, pelo tempo do crime, é o momento da ação ou omissão. E no momento da ação ou omissão, ele era o quê? Ele era adolescente, No vulgo aí que as pessoas falam, Ele era de menor. Então, ele vai responder na forma prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo já sendo maior de idade, em decorrência do decurso do tempo que aquela pessoa passou em estado grave no hospital. Então eu falei isso para tentar deixar de forma bem clara com relação à teoria do lugar do crime e do tempo do crime. Isso é muito importante em provas. Quinta questão: lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz cessar tanto os efeitos penais quanto os efeitos cíveis de eventual sentença condenatória. Marque certo ou errado. Então olha só, eu espero que você já tenha respondido essa questão, mas quanto aos efeitos penais, sim, pessoal, aqui você vê que essa questão ela está falando de lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato. É o abolício crimes. Então, uma determinada conduta, ela agora não foi considerada como penalmente relevante, foi revogado aquele delito que estava previsto em um tipo penal e, portanto, não mais subsistem os efeitos penais. Até esse ponto aqui estava certíssimo.
Não tem porquê uma conduta, eu posso utilizar o exemplo do crime de furto, e depois uma lei posterior revoga o crime de furto e não mais o considera como relevante penalmente. Tá? Parece absurdo aí, mas é um exemplo que eu posso dar para vocês aqui de forma completa. E aí, aquela pessoa é solta, né? Porque não é mais crime furtar. Então, ele é solto imediatamente, né? E aí, eu pergunto, e os efeitos cíveis? Olha só um exemplo. Vamos supor que a pessoa furtou um carro. E esse carro é de um motorista de aplicativo. Ou seja, ele vive através do carro, é o sustento dele. Ele faz as corridas dele, é o ganha-pão dele, meu amigo. Aí foi furtado esse veículo, vamos supor que em decorrência do furto e a perseguição policial ali, o acompanhamento, né, da viatura policial, ele vem abater e acabar com esse veículo. Acabou completamente com o veículo. E aí o juiz estabelece que ele tem responsabilidade para efeitos civis de reparar esse veículo para o motorista do aplicativo. Aí eu pergunto para vocês, e os efeitos cíveis, eles também têm que cessar? Não, pessoal, não. Só os efeitos penais. Pode até ser que o furto agora não é mais crime, mas o dano que foi causado, ele não cessa. Ele não cessa. Então o erro é justamente quando ele fala que os efeitos cíveis, eles também serão cessados com abolite o crime. Está errada. Está errada essa alternativa. Olha só, o artigo 2º diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Está falando de efeitos civis aqui? Não. Então eles continuam. Você que gostou desse vídeo até aqui, pessoal, deixa um like aí, se inscreva no canal, deixa essa força, tá? Pra gente continuar fazendo mais e mais vídeos desses que eu tenho certeza de que vão auxiliar o estudo de vocês. Sexta questão. De acordo com a teoria da ubiquidade adotada no Brasil, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, certo ou errado? Dê o pause e tente responder você mesmo essa questão. Você já fez uma questão dessa aqui, então eu acredito que você já sabe que isso daqui está errado, mano. Está errado isso aqui, mano. Te liga, isso está errado. Por que está errado? Porque não é teoria da ubiquidade essa apresentada aqui. Essa que foi apresentada é a teoria da atividade. No momento da ação ou omissão, no momento é o quê? O momento é tempo, meu amigo. Tempo, aí sim, é ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da ubiquidade é tanto da ação ou omissão, quanto onde produziu ou deveria produzir seu resultado. Então tá errado, meu amigo. E a sexta, o artigo 6º que trata isso, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorre ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, tem que ficar atento, meu amigo. Não leia de qualquer maneira, não. Tem que ficar atento entre o que é teoria da ubiquidade, o que é teoria da atividade e o que diz uma teoria e a outra teoria. Tem que ficar antenado aí quando você for fazer a questão, principalmente no dia da prova, para você acertar, tá bom? Sétima questão. Está sujeito à lei brasileira o crime? Alternativa A, praticado em embarcação estrangeira na zona econômica exclusiva brasileira. B, praticado em embarcação privada brasileira atracada em país estrangeiro se o agente tiver sido condenado no referido país. C, contra a honra do presidente da República praticado no exterior. D, praticado em embarcação privada de bandeira brasileira em mar territorial de país estrangeiro signatário do Mercosul. E é de genocídio quando a gente for absolvido no país estrangeiro, mesmo sendo domiciliado no Brasil. Dê um pause e a gente responder você mesmo a essa questão. Olha lá. Vamos para a alternativa A. Praticado em embarcação estrangeira na zona econômica exclusiva brasileira. Quando ele diz está sujeito à lei brasileira, uma embarcação estrangeira, aqui ele não fala se é privada ou se é pública, mas como nas outras alternativas ele deixa claro quando é privada, eu
subentendo aqui, a gente tem que fazer essas interpretações, pessoal, que ele está falando de embarcação pública estrangeira. Se a embarcação pública estrangeira, mesmo ela estando na nossa zona aqui do país, vai ser aplicada a lei estrangeira. Então, não é a alternativa A. B. Praticada em embarcação privada brasileira, atracada em país estrangeiro, se o agente tiver sido condenado no referido país. Então, olha, ele está falando de uma embarcação privada brasileira em país estrangeiro. Por aqui eu já paro. E ele foi condenado naquele país. Se tem uma embarcação privada, pessoal, brasileira, no exterior, vai ser aplicada a lei do exterior. E aqui ele ainda deixou uma ênfase, se o agente tiver sido condenado. Se ele foi condenado lá, é para ser aplicada a lei de lá. Tá bom? A gente não vai nem observar, nem fazer um aprofundamento em relação a isso, porque a recíproca é verdadeira. Se for uma embarcação privada estrangeira aqui no país, privada, uma embarcação privada, não é pública. Uma embarcação privada estrangeira aqui no país é a lei brasileira. Uma embarcação privada brasileira em outro país é a lei estrangeira. Se for uma embarcação pública estrangeira no Brasil, aplica-se a lei estrangeira. Se for uma embarcação pública brasileira no estrangeiro, é aplicada a lei brasileira. Tá bom? Anote essas explicações aí, porque, meu amigo, isso cai muito em prova. C. Contra a honra do presidente da República praticado no exterior. Aqui é uma pegadinha, não é contra a honra, é contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Aí sim, foi praticado no exterior, a gente vai aplicar a lei brasileira. Então não é a C. D. Embarcação privada de bandeira brasileira em mar territorial de país estrangeiro. Não vou nem ler o resto. O que foi que eu falei para vocês? Uma embarcação privada brasileira. Né? Eu peguei o meu barquinho e eu fui lá para a Argentina. Eu cometo um crime lá, nesse meu barquinho lá, no mar territorial da Argentina. Eu não quero saber, pessoal. É aplicada a lei da Argentina. É uma embarcação privada. Uma embarcação particular minha. Não é da Marinha, tá? Não é uma embarcação pública brasileira. Então, vai ser aplicada assim a lei daquele país. Então, está errado aqui, porque a pergunta da questão é: está sujeito à lei brasileira? Não. Essa aqui é a lei estrangeira. E a alternativa A é até bastante semelhante com uma questão que eu tratei aqui com vocês, de genocídio, quando a gente for absolvido no país estrangeiro, mesmo sendo domiciliado no Brasil. Se ele praticou o crime de genocídio, pessoal, ele é domiciliado no Brasil. O que eu falei para vocês? Extraterritorialidade incondicionada. Está sujeito sim à lei brasileira. E aí, eu não vou trazer todo o texto do artigo 7º, mas o crime de genocídio, ele vai ficar sim sujeito à lei brasileira. Olha, o parágrafo 1º diz assim: nos casos do inciso 1, que é a respeito desses crimes que são praticados nessas circunstâncias, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Aqui na questão, ele ainda deu uma colher de chá dizendo se o agente for absolvido. Mas mesmo que ele seja condenado, é extraterritorialidade incondicionada. Não tem nada, independente se ele foi condenado no estrangeiro, é extraterritorialidade incondicionada e por isso aplica-se e sujeita-se à lei brasileira. Tá bom? 8ª questão, a competência para aplicação de lei mais benéfica ao réu quando transitado em julgar a sentença condenatória será: alternativa A, dos tribunais superiores, em caso de competência originária; B, do juízo das execuções penais; C, do juiz de primeiro grau que proferiu a sentença; D, do Tribunal de Justiça em sede de revisão criminal; e E, do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha só, essa aqui eu não vou me delongar, mas basicamente, com relação à aplicação de uma lei mais benéfica ao réu, já foi transitada em julgada a sentença condenatória. Tá? Não cabe mais recurso, e aquele camarada ali ele já está sofrendo, né, o peso da lei, já está sofrendo ali uma imposição de pena, já está com uma pena privativa de liberdade, ou seja, ele já está no juízo de execução, pessoal. Então é o próprio juízo de execução
que vai aplicar a lei penal mais benéfica. Então, a alternativa B é a resposta correta. Isso está na súmula 611 do STF, transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. É só você pensar assim, ele já transitou em julgada aquela pena dele. O camarada já está até cumprindo a pena dele. Quem é que observa o juízo aí nesse caso? É o juízo de execução. Então, se é o juízo de execução, ele também, em caso de uma aplicação de lei mais benéfica, é ele sim, é ele que vai aplicar essa lei mais benéfica. Nona questão, acerca da aplicação da lei penal, assinale a opção correta. Alternativa A, não ficarão sujeitos à lei brasileira quando cometidos no estrangeiro os delitos praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. B, consideram-se como extensão do território brasileiro as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontrem. C. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente se aplicará aos fatos anteriores, desde que estes não sejam abarcados por sentença condenatória transitada em julgado. D. No caso do crime de extorsão mediante sequestro, se durante o período em que a vítima se encontre sob o poder dos sequestradores passar a vigia norma penal que preveja majoração de pena, será aplicada a lei penal anterior mais favorável aos autores. E por último, a alternativa é considerar-se-á praticado o crime no lugar em que ocorrer a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá. A alternativa A, não fica não, pessoal, sujeito à lei brasileira quando cometido no estrangeiro delito praticado contra a administração pública, pois quem está a seu serviço fica sim, pessoal, sujeito à lei brasileira. Olha só, lembra que eu falei da extraterritorialidade incondicionada? Se um servidor público está no estrangeiro e comete um crime contra a administração pública, a quem ele está servindo, um exemplo, um servidor público está na França e aí ele recebe um valor ali indevido para ele deixar de fazer alguma coisa que estava prevista em lei, ele vai responder, pessoal, pela lei penal brasileira. Independe, como eu falei para vocês, independe se ele foi condenado ou não, foi absolvido, não interessa, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Então, não ficará sujeito à lei brasileira? Está errado, fica sujeito sim à lei brasileira. B. Considera-se como extensão do território brasileiro embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Até aqui, ok. Bem como aeronave, embarcação brasileira mercante de propriedade privada, parei aqui. Onde quer que se encontre, não. Como eu falei, mercante aqui, entenda particular, tá? Se ela está no outro país, não vai ser aplicada a lei brasileira. Embarcações privadas em outro país, eu reitero, aplica-se a lei estrangeira. C. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente se aplicará aos fatos anteriores, desde que não seja abarcado por sentença, não interessa. Vamos supor que já transitou em julgado, como eu falei, um exemplo do crime de furto. O cara já recebeu a pena dele lá, um exemplo de 3 anos de reclusão. Aí vem uma lei posterior que possa favorecer ele, vamos supor que ela não estabeleça uma pena de 1 a 4 anos, ela estabeleça uma pena de 6 meses a 2 anos. Vai ter que ser revista a pena dele. Vai ter que ser revista, não interessa. Ah, mas já transitou em julgado. Não interessa. Mesmo que tenha sentenciado, com trânsito em julgado, a sentença penal condenatória, vai ser sim aplicada a lei penal mais benéfica. Ela vai retroagir para favorecer o réu. Então não é a C. D. No caso de crime de extorsão mediante sequestro, se durante o período em que a vítima se encontra sob o poder dos sequestradores, passe a vigiar norma penal que preveja majoração de pena, será aplicada a lei penal anterior mais favorável aos autores. A exceção em relação à lei mais favorável aplicada foi o que eu falei para vocês. Essa é uma exceção, pessoal. A exceção ela vai dizer que nos crimes continuados ou permanentes, que é o caso aqui que a gente está observando, você vai aplicar a lei penal mesmo que tenha cessado. Uma lei essa lei aqui
ela vai criar uma majoração de pena, ela vai criar uma qualificadora em relação a isso, não interessa. Ainda não cessou a permanência do crime, ainda não cessou a continuidade do crime, então vai ser sim aplicado, é uma exceção a essa questão de lei penal benéfica, tá bom? Então não é a alternativa D. Vamos para E. Considerar-se praticado o crime no lugar em que ocorrer a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Colher de chá, né, pessoal? Colher de chá. A teoria da ubiquidade em relação ao lugar do crime vai ser sim, tanto da ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Então a alternativa E, a resposta correta, está no artigo 6º do Código Penal Brasileiro. 10ª questão. De acordo com o entendimento doutrinário dominante, a lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ainda que no momento da condenação do réu não mais vija ou ainda que tenham cessado as condições que determinaram a sua aplicação. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro a respeito disso aqui, dessa questão. Vamos supor uma lei na Copa do Mundo que estabeleça que comercializar bebida alcoólica de 10 às 22 horas seja crime. E aí, teve um camarada lá que meteu o louco, né? Deu uma de doido e comercializou bebida alcoólica. Não está nem vendo. Ele comercializou mesmo bebida alcoólica, ele cometeu aquele crime previsto nessa lei, que foi só por esse período de tempo aí da Copa do Mundo. Aí ele foi processado, ou melhor, ocorreu um inquérito, aí depois foi remetido para o juiz, foi processado, e aí acabou a Copa já, né? Infelizmente o Fred perdeu a bola, o Neymar chegou ainda a dar uma chamada de atenção dele, mas perdeu a bola para o croata, foi lá e gol da Croácia. Não gosto nem de falar disso que é complicado, mas o Brasil foi eliminado, acabou a Copa. Pergunto para você, acabou a Copa, aquela lei já não tem mais nem vigência, ele deve ser responsabilizado pelos atos dele? Pelo crime que ele cometeu? Deve, pessoal, deve sim. É uma exceção aí. Em relação à lei temporária ou à lei excepcional, a conduta praticada ali, aquele crime praticado, enquanto ela estava vigente, ele vai sim sofrer imputação, mesmo que já tenha decorrido o prazo dessa lei excepcional ou temporária. Por quê? Porque ele praticou enquanto ela estava vigente. Mas não é porque já acabou a Copa do Mundo e já acabou aquela lei, não tem mais vigência, que ele vai deixar de ser imputado criminalmente pela sua conduta. Então, olha só, essa alternativa aqui ela está correta sim. O Gabarito está certo, está no artigo 3º que diz a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua atuação, acabou a Copa do Mundo. Tá? Não tem mais porquê eu criminalizar a comercialização de bebida alcoólica, mas se aplica assim ao fato praticado durante a sua vigência. Então, aqui nós terminamos mais o vídeo. Vem aqui nos comentários e diga quantas questões vocês acertaram. Pessoal, se vocês acompanharam esse vídeo até aqui também, deixe um like, se inscreva no canal e continue acompanhando os vídeos, pois eu vou trazer mais questões de concursos públicos, mais teoria, mais conteúdo, mais dicas de concurso público, o cronograma de estudos, inclusive tem um cronograma de estudos aqui do concurso da Polícia Militar do Pará e tudo mais que possa auxiliar os estudos de vocês. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.